Este vídeo é para explicar a atividade dessa semana. Cada aluno vai ter um arquivo disponibilizado para realizar essa atividade. Nesse arquivo, eu vou colocar um modelo relacional para cada um a partir do trabalho que vocês me apresentaram no último trimestre. Só que aí eu vou fazer algumas adaptações e algumas correções. E aí, o que tiver sublinhado são as chaves primárias de cada relação e o que tiver escrito com FK são as chaves estrangeiras naquela relação. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer novamente o modelo físico com as alterações que eu estou colocando aqui. Vocês vão fazer 10 inserts, 10 inserções em cada relação, porque a gente vai precisar desses dados para as próximas atividades. Depois disso, vocês vão fazer 3 comandos de delete em qualquer uma das relações que vocês desejarem, mas esse delete tem que ter alguma cláusula where. E vocês também vão fazer 3 comandos de update, também com alguma cláusula where, tá bom? Então, 10 inserções em cada tabela, 3 deletes, não são 3 deletes em cada tabela, são 3 deletes em qualquer tabela do banco de dados e 3 updates em qualquer tabela desse banco de dados que vocês criarem. Só que aí eu preciso que vocês me mandem o código que vocês criaram. Então, eu vou mostrar aqui agora como fazer no PHP e também como fazer no Google Colab. Quem tiver com o PHP MyAdmin instalado, vocês vão vir aqui novamente, ligar o XAMPP, iniciar o Apache e o MySQL, e aí vocês vão ter acesso a essa tela. Sugiro que vocês excluam o banco de dados que vocês criaram no trimestre passado, ou então deem um nome diferente para o que vocês vão criar agora. Então, vocês vão reescrever Create Database, o nome do banco, Create Table, definir as chaves primárias e as chaves estrangeiras, e vocês também já podem fazer o insert. Terminado os inserts, vocês conseguem vir aqui, selecionar o banco e clicar em exportar. Quando vocês exportam, ele só vai exportar os creates e os inserts, tá bom? Então, vocês exportam, ele vai exportar em arquivo SQL, clica aqui em executar. Esse arquivo aqui vocês vão copiar e colar dentro da atividade que eu solicitei, dentro do arquivo que foi criado lá no Classroom. O que vocês têm que prestar atenção é que quando exporta, ele só exporta os creates e os inserts, tá bom? Como que vocês vão me mandar então os deletes e os updates? Vocês vão vir aqui no comando SQL, vocês vão elaborar o comando delete que vocês pensarem de acordo com cada caso. Por exemplo, eu estou no banco de dados restaurante e vou apagar um cliente. Então, vou lá e escrever o código. Tanto faz minúsculo ou maiúsculo, tá bom? Então, delete from cliente, onde o código é igual a 23. Então, copia primeiro esse código, executa para ver se funciona. Ele vai falar, excluiu, ou então vocês podem copiar aqui, ó. Depois que ele executar, vem aqui e coloca lá na atividade, tá bom? O PHP MyAdmin, ele não vai salvar e não vai exportar os códigos delete e update. Então, esses vocês têm que executar, copiar e colar na atividade para que eu possa corrigir. São só 3 deletes e são só 3 updates, tá bom? E agora eu vou falar como é que faz isso no Google Colab. Quem for usar o Google Colab vai clicar no link que está disponibilizado na atividade, que vai abrir este arquivo aqui, atividade banco de dados. A primeira coisa que vocês vão fazer, aqui eu já deixei todo um tutorial, é ir lá no menu arquivo e salvar uma cópia no Drive, tá bom? Que aí vocês vão ter uma cópia desse arquivo na conta de vocês. Então, vocês vão executar primeiro essa linha abaixo. Essa linha aqui vai fazer a ligação da conta do Gmail de vocês para a gente poder criar o banco de dados. Então, vocês vão executar aqui. Ele pode demorar um pouquinho. E ele vai pedir para vocês entrarem nessa URL. Vai abrir uma outra aba. Vocês vão escolher aqui qual que é a conta que vocês estão trabalhando. Vai pedir para vocês fazerem alguma verificação. Vocês vão permitir. E aí ele vai te mostrar um código. Vocês vão clicar aqui em copiar. Volta lá para o Google Colab, clica aqui nessa caixinha e cola. Tá, Enter.
Se aparecer essa resposta é porque funcionou, tá bom? Agora vocês vão vir aqui, ó, do lado esquerdo, clicar em arquivos e abrir essa pastinha Drive, que esse código aqui foi para ele conseguir acessar seus arquivos no Google Drive. Aqui dentro de My Drive, vocês vão clicar aqui em Nova Pasta e criar uma pastinha chamada BD, minúsculo. Preciso que seja dessa forma para funcionar o código abaixo. E o que eu estou fazendo é o que está escrito aqui no tutorial. E aí vocês vão executar esse código abaixo, que ele vai criar uma estrutura de um SGBD chamado SQLite. É um outro SGBD, não vai ser o MySQL, como quem estiver trabalhando com PHP-Admin, mas os códigos que nós iremos fazer serão os mesmos, serão idênticos, porque a linguagem SQL é um padrão, certo? Não é um software específico. Então, diversos SGBDs implementam o mesmo código. Então, vocês vão executar esse código aqui, que ele vai criar dentro dessa pastinha BD que vocês acabaram de criar, por isso tem que ser da mesma forma, esse arquivo aqui, novobanco.db. Então, esse código aqui vai substituir aquele Create Database. Então, quem estiver escrevendo aqui no Google Colab, não precisa fazer o Create Database, mas precisa executar esta linha, tá bom? Então, lá dentro de BD vai ser criado um arquivo novobanco.db. Demora para atualizar, mas dá um tempinho ele aparece, tá bom? E aí a gente já vai começar a poder executar os Create Tables, os Inserts, Updates e Delete. Então, aqui já tem a estrutura que vocês têm que criar. Então, aqui é o comando que manda os dados para o banco de dados. E aqui dentro, vocês vão digitar os Create Tables. Então, vocês vão copiar uma célula dessa para cada tabela que vocês precisarem criar. Então, vamos falar aqui que eu tenho como exemplo, eu vou criar uma tabela chamada aluno, que tem esses dois campos, e esse atributo aqui é a chave primária, por exemplo. E aí, definido esse código, é só simplesmente clicar em executar. Se não aparecer nenhum retorno, ele está criando, tá bom? Quando dá errado, aí ele vai aparecer uma mensagem de erro e o porquê do erro. Por exemplo, se eu tentar criar novamente essa tabela, ele vai dar erro porque já existe a tabela aluno. Não posso criar duas tabelas com o mesmo nome. Então, a tabela aluno já está criada. Vocês vão fazer um código desse para cada tabela que vocês precisarem criar, tá bom? Então, vamos falar que eu tenho aluno e aqui eu tenho disciplina. Então, aqui eu escreveria a estrutura da minha tabela, quais são os campos que eu tenho nessa tabela e executo, ok? Eu preciso que vocês deixem todos os códigos aqui de criação para que eu possa corrigir. Depois de criadas as tabelas, vocês vão fazer os códigos de insert, update e delete. São 10 inserts para cada relação, ok? Então, vocês podem fazer dentro da mesma célula 10 linhas de código com os inserts que vocês criarem, que vocês definirem para o trabalho de vocês. Então, nesse exemplo aqui de uma tabela aluno, eu vou inserir nesses campos e aqueles valores. Então, basta executar. Esse resultado aqui é que deu certo, tá bom? Ele não fala aqui ok, mas é que deu certo. E deixem essa célula aqui para eu poder corrigir. Depois, vocês vão fazer 3 linhas de delete. Então, é simplesmente vir aqui executar, e ele vai, se der esse retorno aqui, é porque deu certo. E ele vai ter feito o delete, e mantenham a célula aqui. A mesma coisa vocês vão fazer para o update. Então, vocês vão copiar esse código aqui também, criar uma nova célula, e fazer o código de update, aluno, set, nome igual a Maria, onde o ID é igual a 1, porque o 2 eu acabei de excluir. E executo. Para vocês visualizarem o que tem dentro das tabelas, vocês vão executar este código aqui de baixo. Que ele está aqui só para ajudar vocês a verificarem se está funcionando ou não. Então, aqui, vocês colocar lá select asterisco from aluno, e aqui vocês vão alterar o nome da tabela que vocês querem visualizar. Então, no caso aqui, eu quero ver o que tem dentro da tabela aluno, eu executo. Então, aqui tem lá, Maria e teste 3. Eu quero fazer um update e agora não vai chamar Maria, vai chamar João, quem tem um código igual a 1. Se eu executar novamente esse código para ver o que tem dentro da tabela, ele vai mostrar lá que ele alterou a Maria para o João, porque eu fiz o update, tá bom? Então, aqui é só para ajudar vocês a orientarem. Quero ver o que tem dentro de outra tabela. É só substituir a aluna aqui pelo nome da outra tabela e executar o código para poder visualizar.
Depois de terminado esses códigos aqui, conforme as instruções que estão na atividade, vocês vão clicar aqui em compartilhar. Por padrão, o arquivo já fica restrito, então vocês vão clicar aqui em mudar para qualquer pessoa com o link, copiar o link e vão lá no Classroom e cola na atividade. Vocês tanto podem colar dentro desse documento, quanto pode adicionar lá um link e mandar a atividade, tá bom? Bom trabalho!